Em 1717, nas águas silenciosas do rio Paraíba do Sul, 3 pescadores, João Alves, Domingos Garcia e Felipe Pedroso, lançaram suas redes em busca de alimento para a comitiva do Conde de Assumar. O dia avançava e as redes vinham vazias. O cansaço começava a pesar quando, de repente, algo leve prendeu-se à malha. O corpo de uma pequena imagem de barro escurecido. Logo depois, a cabeça. Unindo as partes, reconheceram o rosto da Virgem Maria. A surpresa se transformou em oração. Levaram a imagem para a casa de Felipe Pedroso, onde a fé começou a florescer. As famílias se reuniam diante dela, acendiam velas, pediam bênçãos e davam graças. E, nas águas que antes nada davam, os peixes passaram a abundar. O milagre não estava só na pesca, mas na certeza de que Maria havia escolhido habitar entre os simples. Assim nascia a devoção que, com o tempo, uniria o Brasil inteiro. Aquela imagem retirada do fundo do rio se tornaria o símbolo espiritual de uma nação, e a mãe que emergiu das águas seria chamada com amor de Nossa Senhora Aparecida, proclamada rainha e padroeira do Brasil em 1930 pelo Papa Pio XI. Desde então, todo 12 de outubro, milhões de corações voltam-se a ela, a mãe que apareceu para lembrar que Deus também se manifesta nas margens da vida. O sol ainda mal havia nascido quando João Alves, Domingos Garcia e Felipe Pedroso empurraram o pequeno barco de madeira para dentro do rio Paraíba do Sul. O frio da manhã cortava a pele e o silêncio das águas refletia um céu cinzento. A missão parecia simples: pescar o suficiente para alimentar a comitiva do Conde de Assumar, que atravessava o Vale do Paraíba rumo à Vila Rica. Mas o que parecia uma tarefa comum se tornaria um dos encontros mais misteriosos da história espiritual do Brasil. As redes foram lançadas 1, 2, 10 vezes. Nada. Apenas água e esperança voltavam nas mãos calejadas. João, o mais experiente, olhou para o céu e murmurou: Senhora, tem piedade de nós. Era uma prece simples, saída do coração de quem vive da providência. O vento parou. O rio ficou imóvel, como se escutasse. Então, quando João lançou novamente a rede, sentiu algo leve, diferente de um peixe. Puxou com cuidado. Entre as malhas apareceu o corpo pequeno de uma imagem, sem cabeça, feito de barro escurecido. O silêncio tomou conta do barco. Domingos olhou para aquela figura e, em respeito, abaixou a cabeça. Felipe, com o coração inquieto, quis lançar novamente a rede. E dessa vez, como se o rio completasse o gesto divino, surgiu a cabeça da mesma imagem. As duas partes se encaixaram perfeitamente. Os 3 homens se entreolharam com espanto e reverência. A fé simples dos pescadores entendeu o que a razão não explicava. O céu havia se manifestado nas águas. A partir daquele instante, tudo mudou. As redes voltaram ao rio, e o que antes era vazio tornou-se abundância. Peixes em quantidade tamanha que o barco quase não comportava. Era como se o próprio rio tivesse sido tocado pela graça. Aquele milagre silencioso marcou o início de uma devoção que transformaria não apenas aquelas vidas, mas a alma de todo um povo. Ao chegarem à margem, João e Domingos ajudaram Felipe a carregar a pequena imagem até sua casa. Não havia luxo nem altar, apenas fé. Colocaram-na sobre uma prateleira simples, acenderam uma vela e se ajoelharam. Naquela noite, as famílias vizinhas vieram ver o achado. Rezaram juntos e o ambiente se encheu de paz. Alguns choravam, outros sorriam. Ninguém sabia explicar, mas todos sentiam. Maria havia aparecido. A partir dali, a casa de Felipe Pedroso se tornou ponto de encontro. Homens e mulheres humildes vinham de longe para pedir graças, agradecer bênçãos e cantar louvores. A devoção nascia sem anúncio, sem planos, apenas movida pelo amor de um povo que reconhecia na imagem a presença viva da Mãe de Jesus. O rio, que antes parecia comum, tornava-se símbolo de esperança. A água, que lava e renova, guardava agora o segredo de um milagre. Na simplicidade daqueles pescadores, a fé se fez ponte entre o céu e a terra. O gesto de lançar as redes tornou-se oração. O encontro com a imagem, resposta divina.
e o milagre da pesca abundante, sinal de que Deus visita o seu povo quando este confia. Como está escrito, lançai a rede à direita do barco e achareis. Evangelho segundo João, capítulo 21, versículo 6. Assim começou a história de Nossa Senhora Aparecida, não com trombetas ou visões, mas com o som discreto da água e o coração aberto de 3 homens que acreditaram. O que o rio ofereceu naquela manhã não foi apenas uma imagem, foi o chamado de uma nação inteira à fé. A pequena imagem encontrada nas águas do Paraíba do Sul passou a habitar o lar de Filipe Pedroso, homem simples, de coração fiel. Sua casa, feita de barro e madeira, tornou-se refúgio espiritual. Ali, cada vela acesa era uma semente de fé, cada prece um eco do milagre que brotara do rio. O que começou como um gesto doméstico, logo se transformou em movimento do espírito. A devoção crescia, levada de boca em boca, de casa em casa, como se Maria fosse conduzida pelos braços do próprio povo. As notícias da mãe que aparecera correram pelo Vale do Paraíba. Homens e mulheres vinham de longe para ver a imagem. Chegavam com os pés cansados, mas com o coração cheio de esperança. Trouxeram pedidos, lágrimas, promessas e flores. Alguns voltavam curados, outros fortalecidos na fé. Todos, porém, levavam consigo a paz que sentiam diante daquela presença silenciosa. Era o início de algo que o mundo ainda não compreendia. O sagrado se instalava no cotidiano. No interior simples da casa, a pequena imagem foi colocada sobre um altar improvisado. Não havia ouro nem mármore, apenas madeira e fé viva. Os moradores se reuniam para rezar o rosário. E enquanto as contas deslizavam pelos dedos, algo inexplicável acontecia. Um calor suave envolvia o ambiente, e muitos diziam sentir a presença materna de Maria, consolando, escutando, acolhendo. O lar de um pescador se tornava a casa da Mãe do Brasil. Com o passar dos meses, o espaço já não comportava a multidão que chegava. Então, decidiram construir uma pequena capela. Foi erguida com o esforço do povo, com barro das margens do rio e mãos calejadas de fé. Cada pedra assentada era uma oração, cada telha colocada um pedido de bênção. A imagem foi levada para lá em procissão simples, mas profundamente comovente. As pessoas caminhavam em silêncio, algumas chorando, outras cantando. O povo sabia, não estavam apenas transportando uma escultura, mas carregando o próprio sinal da presença de Deus entre eles. Com o tempo, a devoção se expandiu. As margens do Paraíba tornaram-se caminho de romeiros. Milagres começaram a ser contados, curas, libertações, reencontros familiares, e a fama da Senhora Aparecida cresceu até ultrapassar fronteiras. Nenhum registro oficial bastava para explicar o que acontecia. Era a fé que escrevia a história. As famílias que antes viviam dispersas encontraram um ponto de união. Os pobres sentiam-se vistos, os doentes amparados, os desanimados reerguidos. A capela, iluminada à noite pelas chamas das velas, parecia respirar com o povo. E quando as preces se uniam num só coro, ecoava ali a promessa antiga: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 20. Era essa a verdade profunda do milagre. Maria permanecia no meio do povo, levando-o a seu filho. O que começou no lar de um pescador tornou-se o primeiro santuário de Aparecida. Um espaço onde o céu tocava a terra e a simplicidade humana se encontrava com a graça. Nenhum poder humano planejou aquilo. Foi o amor de Maria que encontrou morada entre os seus filhos. Assim, das margens humildes do rio, nasceu o coração de uma devoção que atravessaria séculos, sustentando o Brasil com a ternura de uma mãe que jamais abandona os que a invocam com fé. Com o passar dos anos, a devoção à Senhora Aparecida cresceu como um rio que nunca seca. O que começara numa casa humilde e depois se expandira para uma pequena capela, tornou-se correnteza de fé que atravessava o Brasil. A imagem, antes guardada entre pescadores, passou a ser reverenciada por todos: escravos, fazendeiros, soldados, mães, crianças.
Ninguém ficava de fora da ternura que Maria inspirava. Em cada olhar voltado para aquela pequena escultura negra, havia o reconhecimento silencioso de uma presença que não julgava, mas acolhia. A imagem, escurecida pelas águas e pelo tempo, começou a receber sinais de amor do próprio povo. As mulheres mais simples, que pouco tinham, deixavam fitas e flores aos pés da mãe. As famílias mais abastadas traziam velas, mantos, doações. E assim, aos poucos, a pequena figura foi revestida com símbolos da fé de um povo inteiro. O manto azul profundo, bordado com estrelas douradas, passou a envolver a imagem como o céu que cobre a terra. Era o manto da proteção divina, sinal de que Maria guardava sob seu olhar cada brasileiro que nela buscava refúgio. O tempo correu e o país mudou. Mas a fé permaneceu. No ano de 1888, a princesa Isabel, mulher de alma devota e coração sensível à dor dos oprimidos, foi agraciada com uma graça particular, atribuída à intercessão da Senhora Aparecida. Em sinal de gratidão, enviou uma coroa de ouro para adornar a imagem que tanto amava. O gesto da princesa, poucos dias após assinar a libertação dos cativos, foi entendido pelo povo como símbolo de uma libertação mais profunda. O Brasil reconhecia em Maria a rainha que liberta, a mãe que acolhe todos os seus filhos, sem distinção. Os anos seguintes consolidaram essa devoção. Em 1904, o Papa Pio X concedeu o reconhecimento canônico e autorizou a coroação solene da imagem. A cerimônia, realizada com profunda reverência, foi marcada pela emoção popular. Milhares de fiéis se reuniram em Aparecida. Lágrimas corriam, hinos se elevavam, e no instante em que a coroa tocou a cabeça da imagem, muitos sentiram o que as palavras não alcançam. O céu confirmava o amor do povo brasileiro por sua mãe. Era como se o Evangelho se fizesse de novo presente entre os simples. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 49. Mas o reconhecimento maior ainda viria. Em 1930, o Papa Pio XI, com olhar atento às manifestações de fé que brotavam deste lado do oceano, declarou oficialmente Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil. Com isso, o milagre do rio tornou-se o coração espiritual de uma nação. Já não era apenas o encontro de 3 pescadores com uma imagem, mas o encontro de um povo inteiro com sua mãe. A coroa e o manto, símbolos externos, tornaram-se sinais interiores. O manto recorda que todos estão sob a proteção de Maria. A coroa proclama que ela reina não por poder, mas por amor. E na realeza dessa mãe, o povo encontrou consolo, unidade e esperança. Desde então, cada romeiro que chega à Aparecida traz no peito a certeza de que a Mãe do Céu não está distante. Ela vive no meio do seu povo, intercedendo, amparando, ensinando que a verdadeira realeza é servir, e o verdadeiro trono é o coração que ama. Assim, o manto azul e a coroa de ouro não são ornamentos, mas linguagem de fé. São a forma como o povo diz: Tu és nossa rainha, mas também nossa mãe. E essa verdade continua ecoando em cada canto do Brasil, como um rio que nunca deixa de correr. Com o passar dos séculos, o pequeno santuário onde o povo venerava a Senhora Aparecida já não comportava a multidão que chegava de todas as partes do país. Homens e mulheres viajavam por dias inteiros, enfrentando estradas de terra e intempéries, apenas para estar por alguns instantes diante da imagem que havia surgido do rio. As paredes antigas da igreja tremiam sob o peso da fé popular. Era como se o coração do Brasil batesse ali na casa da mãe. O fluxo incessante de romeiros fez nascer um sonho coletivo, erguer um novo templo, grandioso não por ostentação, mas por gratidão. Um espaço que pudesse acolher todos os filhos de Maria. Assim, em 1955, sob o olhar vigilante da igreja e a generosidade do povo, começaram as obras da Basílica Nacional de Aparecida. Desde o primeiro tijolo, cada etapa da construção foi acompanhada de oração. Homens simples subiam andaimes com o terço no bolso e o nome da mãe nos lábios. Mulheres de suas casas ofereciam o pouco que tinham,
flores, mantimentos, sacrifícios, como oferendas silenciosas à Senhora do Brasil. O templo erguia-se pouco a pouco, e a cada parede que se completava, crescia também a consciência de que aquela obra era mais espiritual do que material. As colunas se tornaram símbolos da perseverança, e os arcos, imagem do abraço de Maria sobre a nação. A fé popular transformou o concreto em testemunho. A grandiosidade não era vaidade, era um reflexo da alma de um povo inteiro que havia encontrado em Aparecida seu ponto de unidade. Quando as primeiras missas começaram a ser celebradas na nova basílica, o ambiente parecia respirar oração. As vozes dos fiéis se misturavam ao som dos sinos e o espaço ecoava o mesmo chamado que ressoava nas águas do Paraíba. Fazei tudo o que ele vos disser. Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 5. Era como se o pedido de Maria nas bodas de Caná se repetisse ali, convidando cada peregrino a deixar que Cristo transformasse sua vida, assim como transformara a água em vinho. A Basílica se tornou, então, o maior santuário mariano do mundo dedicado à Virgem Maria. Suas dimensões impressionam, mas o que realmente move os corações é o silêncio que habita aquele lugar. Milhões de pessoas sobem suas escadarias todos os anos, trazendo nos ombros o peso das dores e nas mãos o brilho das esperanças. Muitos chegam com o coração cansado e saem renovados. Outros vêm agradecer milagres que a ciência não explica, mas a fé entende. É ali que o Brasil ajoelha, chora, canta e renasce. No interior da Basílica, a pequena imagem de barro continua no centro, lembrando que a fé não depende do tamanho das construções, mas da grandeza do amor. Tudo ali, cada vitral, cada corredor, cada prece, aponta para uma verdade. O mesmo Deus que se revelou nas águas do Paraíba continua se revelando na vida do povo que crê. E assim, Aparecida tornou-se mais do que um destino de peregrinação, tornou-se o coração espiritual do Brasil. A Basílica é o eco permanente daquele milagre inicial, o altar de um povo que continua lançando suas redes na esperança de encontrar o olhar da Mãe. E diante dela, cada peregrino sente o que sentiam João, Domingos e Filipe nas águas do rio, que o céu silenciosamente continua a se inclinar sobre a terra. O nome Aparecida parece simples, mas guarda em si uma revelação profunda. Ele nasceu não de decreto, mas de experiência. O povo começou a chamá-la assim, Aparecida, porque ela apareceu. Mas na linguagem da fé, aparecer não é apenas surgir aos olhos, é manifestar a presença do invisível. Quando a imagem de Nossa Senhora emergiu das águas do Paraíba, foi como se Deus dissesse a um povo cansado e dividido: eu estou aqui, e Maria é o sinal da minha presença no meio de vocês. A palavra Aparecida é, portanto, uma epifania, uma aparição do amor. Ela revela uma mãe que não veio das alturas para falar aos poderosos, mas que brotou das profundezas para consolar os simples. O barro escurecido da imagem não foi acaso, mas providência. Numa terra marcada por tantas cores e desigualdades, Deus escolheu mostrar sua mãe na cor do povo. O tom escuro do barro queimado pelo tempo e pelas águas tornou-se espelho espiritual da alma brasileira. Sofrida, mas resistente. Humilde, mas repleta de fé. Naquela pequena imagem, o céu traduziu a teologia da encarnação de forma poética. Maria se fez Aparecida para dizer que Deus se manifesta nos lugares esquecidos, nas margens do mundo, nas casas simples, nos corações silenciosos. Ela não vem impor-se, mas revelar-se. Não vem como rainha distante, mas como mãe próxima. É o retrato da promessa cumprida. Depôs do trono os poderosos e exaltou os humildes. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 52. Com o tempo, esse nome passou a carregar um sentido teológico e místico profundo. Aparecida é o rosto visível do Deus que se esconde nos detalhes. A mãe que surge nas águas representa o Espírito que pairava sobre as águas no princípio da criação. Assim como o livro do Gênesis narra que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 2.
Também o Espírito pairou sobre o rio Paraíba, e dele emergiu o sinal da Mãe de Jesus, como novo princípio, nova criação. O título de Aparecida fala também da missão de cada fiel: deixar que Maria apareça na própria vida. Cada gesto de ternura, cada ato de perdão, cada oração feita com sinceridade é uma forma de fazê-la aparecer no mundo outra vez. Porque onde há amor, ela está presente. Onde há dor, ela intercede. Onde há silêncio, ela consola. O povo aprendeu a chamar por ela não apenas como intercessora, mas como companheira de caminhada. Nas estradas do Brasil, nas casas humildes, nos hospitais, nos presídios, nos campos e cidades, o nome Aparecida ecoa como um refrão que une todos sob o mesmo amparo. E quando a dor parece pesada demais, o coração encontra descanso nesse título que contém uma promessa. Maria aparece. Ela surge quando a fé parece afundar, quando o desespero tenta calar a esperança. Assim, Aparecida é mais que um nome. É uma presença contínua. É a mãe que emerge sempre que a alma se sente submersa. É o lembrete de que a graça de Deus nunca se perde, apenas se esconde, esperando o momento certo de voltar à superfície. Por isso, todo fiel que se aproxima de sua imagem, seja na basílica, seja em casa, repete no íntimo a mesma prece silenciosa: Mãe, aparece de novo na minha vida. E Maria, com o mesmo amor que um dia fez brotar o milagre do rio, continua respondendo com ternura: Estou aqui, meu filho, como sempre estive. A história de Nossa Senhora Aparecida não terminou no milagre do rio nem na construção da basílica. Ela continua, silenciosa e viva, em cada coração que se volta para Maria em oração. As novenas, as romarias e as promessas são como redes lançadas ao céu. Milhões de fiéis de todas as partes do país sobem a colina de Aparecida, movidos pelo mesmo impulso que fez os pescadores lançar suas redes no Paraíba, a esperança. As procissões se formam ainda antes do amanhecer. Rostos marcados pelo tempo, mãos calejadas, passos lentos e uma fé que não se apaga. Cada peregrino carrega consigo um pedido, uma dor, um agradecimento. E quando os sinos tocam, o povo se reconhece. Ali, ninguém está só. É um imenso coral de fé que sobe em direção ao altar. Diante da pequena imagem, o silêncio toma conta. As lágrimas que descem dos olhos dos devotos são orações que não precisam de palavras. Em Aparecida, cada gesto tem sentido espiritual. As velas acesas são sinais de vidas entregues. As fitas coloridas são votos de confiança. Os joelhos dobrados são o idioma da alma. Há quem chegue em busca de cura, quem venha agradecer por um livramento, quem apenas queira descansar nos braços da mãe. E todos, sem exceção, encontram o mesmo: paz. Uma paz que não vem da ausência de dor, mas da presença de Deus. Milagres continuam a acontecer. Uns são visíveis, curas físicas, reencontros, libertações. Outros são mais profundos, nascem dentro da alma. Pessoas que chegam aflitas saem fortalecidas, corações endurecidos se abrem, famílias desunidas se reaproximam. Cada um recebe o sinal que precisa. E todos entendem que o maior milagre não é o extraordinário, mas a transformação silenciosa que nasce da fé perseverante. O povo aprendeu que rezar é lançar redes, mesmo sem saber o que virá. É confiar que, como aconteceu no rio, Deus sempre responde. Às vezes com abundância, às vezes com consolo. Por isso, o rosário é o som que não cessa em Aparecida. As vozes se unem, repetindo as mesmas palavras que atravessam séculos, e nelas o coração se acalma. Ave Maria, cheia de graça, torna-se o ritmo da alma, a canção que consola e fortalece. E quando a noite cai sobre a basílica, o santuário brilha como farol no meio da escuridão. O povo acende suas velas, e o reflexo das luzes sobre o chão parece o mesmo brilho que um dia se refletiu nas águas do Paraíba. É a lembrança viva de que Maria continua aparecendo, não nas redes dos pescadores, mas nas histórias de quem reza. Cada oração feita diante da Mãe Aparecida é uma semente lançada no coração de Deus. Nenhuma se perde,
nenhuma se apaga. Assim, o santuário se torna um imenso campo espiritual, onde o céu e a terra se encontram todos os dias. E o milagre, que começou nas águas, agora floresce na fé de um povo inteiro que aprendeu com Maria que o segredo da vida é confiar. Como está escrito: tudo o que pedirdes com fé, na oração, vós o recebereis. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículo 22. Assim, Aparecida segue viva em cada prece murmurada, em cada promessa cumprida, em cada suspiro de fé. O Brasil inteiro, em sua diversidade e esperança, encontra ali um mesmo refúgio: o colo da mãe que nunca abandona, que continua aparecendo sempre que o coração humano se abre para o amor de Deus. Do fundo de um rio nasceu uma imagem, das mãos do povo, um santuário, e da oração, uma nação de fé. Assim é a história de Nossa Senhora Aparecida. Não apenas um relato antigo, mas uma resposta viva de Deus às dores do seu povo. O que começou em silêncio nas águas do Paraíba do Sul transformou-se no cântico de milhões de vozes que, séculos depois, continuam a chamá-la de mãe. Ela é o espelho da alma brasileira, humilde, sofrida, perseverante e esperançosa. A cor escura da sua imagem não é acaso, é sinal de comunhão. Maria quis ter o rosto do seu povo, e por isso, quando o Brasil se ajoelha diante dela no dia 12 de outubro, não o faz por costume, mas por amor. Porque nessa data, o país inteiro volta o olhar para aquela que apareceu para nos lembrar que Deus está nas águas do cotidiano, nos gestos simples, nas lutas silenciosas e nas esperanças que insistem em renascer. Cada milagre contado, cada romaria feita, cada lágrima derramada aos seus pés é como uma nova rede lançada ao mar da fé. A mãe continua a interceder por seus filhos, mostrando que nenhuma oração sincera se perde. Em Aparecida, o milagre não está apenas na imagem, mas em tudo o que ela desperta: reconciliação, confiança, coragem e amor. Nossa Senhora Aparecida é a rainha que não governa de trono, mas de altar. A mãe que não desce dos céus, mas emerge das dores humanas para transformá-las em esperança. Diante dela, todo coração cansado descansa, todo olhar perdido se reencontra, toda fé adormecida desperta. É como se o próprio Cristo repetisse por meio dela: eis aí tua mãe. Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 27. Hoje, mais do que nunca, o Brasil precisa dessa presença materna. Que cada família volte a rezar, que cada lar se torne uma pequena Aparecida, onde o amor e a fé tenham lugar. Que as águas do Paraíba continuem correndo, lembrando-nos de que o milagre permanece. Basta lançar as redes da confiança no coração de Deus. Por isso, neste momento de recolhimento, faça o seu pedido com fé. Apresente à Senhora Aparecida o que o seu coração carrega: a dor, o sonho, o nome de quem precisa de luz. Reze com sinceridade e Maria levará suas intenções ao seu filho. Elevemos nosso pensamento em oração. Ó Mãe Aparecida, Senhora das águas e dos caminhos, olhai por nós, vossos filhos. Derramai sobre o Brasil a graça da união, sobre os doentes o consolo, sobre os que choram a paz. Fazei florescer a esperança onde há desânimo, e fortalecei nossa fé para que, como os pescadores do Paraíba, saibamos lançar nossas redes, mesmo quando as águas parecem vazias. Amém. E se esta história tocou o seu coração, compartilhe-a com quem precisa de esperança. Que cada palavra seja semente de fé e cada partilha um gesto de amor. Inscreva-se para continuar caminhando conosco pelas histórias que o céu escreveu na terra, porque quem caminha com Maria nunca se perde.